partir de agora, está entrando no ar Escola Brasil. O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente. Escola Brasil. Olá, amigos do Escola Brasil. Essa rapadura tá uma delícia. Cadu, já estamos no ar. Deixa pra comer isso no intervalo, Cadu. Tá bom. Desculpa, mas olha só. Pessoal, é que eu não resisti a essa rapadura que a Sandra me deu aqui. Tá muito boa. Por falar em rapadura, hoje é o Dia Internacional dos Museus. Ué, e o que a rapadura tem a ver com isso? É que eu me lembrei que na cidade de Areia, no interior da Paraíba, tem o Museu da Rapadura. Lá você conhece todo o processo de fabricação dos derivados da cana-de-açúcar, pessoal. Como a rapadura, a cachaça. Olha, tem os móveis, os utensílios usados na época, a casa de engenho, gente. Menina, acabou agora. Peraí. Que legal, hein? Porque assim quem for lá, aprende um pouco da história do ciclo da cana-de-açúcar no Brasil. Afinal, o Nordeste foi o grande produtor de cana-de-açúcar do século XIX. Então fica aí a dica para quem mora na Paraíba. Conhecer o Museu da Rapadura, que deve ser uma delícia. A entrada é grátis. Pois é, quando nós visitamos o museu, nós aprendemos muito sobre a história de uma época, a cultura de uma região, muito mais, né? Mas quem não mora na Paraíba e quer saber mais sobre os museus brasileiros, fique ligado. Isso, fique ligado que no programa de hoje, sexta-feira, dia 18 de maio, o Museu do Escola Brasil, o nosso museu, quer dizer, brincadeira, hein? O nosso Matuto vai falar sobre a importância dos museus. E dar dicas de como você pode montar um aí mesmo na sua região. Pois é, hoje também nós vamos falar sobre merenda escolar. Daqui a pouco a repórter Ana Cláudia Costa entrevista o professor indígena Corotouí Tafarel, do Parque Indígena do Xingu, em Mato Grosso. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Anomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Puniô, Tupinambá. O professor vai contar a experiência da escola de comprar a merenda da própria comunidade. E hoje é dia de caos no Escola Brasil. Nós vamos ouvir a história Árvore Enfeitiçada. Quem escreveu foi a Maíris do Vale Pessoa, nosso ouvinte do município de Trairão, no Pará. Parabéns, Maíris. Sua história é muito legal. Prepara o gravador, hein? Então, continue com o ouvido coladinho no radinho, que a gente volta depois do intervalo, é ligeiro. Escola Brasil. Um programa em parceria com a Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal. Ninguém pode me maltratar. Tá no estatuto. Quem maltratar e fizer uma criança ou adolescente passar por vexame ou algum tipo de constrangimento pode pegar cadeia de 6 meses a 2 anos de prisão. E a escola tem a obrigação de denunciar ao Conselho Tutelar os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos envolvendo os alunos. Escola Brasil. E continua nossa viagem pelo país para conhecer o que vai no prato do estudante brasileiro. É hora de mais uma reportagem sobre merenda escolar. Aham, e adivinha para onde nós vamos levar você hoje? Tupã, Tupi, Guaraná, Guarani, Xavante, Xingu, Caiapó, Caramuru. Adivinhou? Hoje nós vamos conhecer a merenda dos índios Iquipeng, da Reserva Indígena do Alto Xingu, em Mato Grosso. Com dinheiro do programa da merenda escolar do FNDE, os indígenas conseguem oferecer uma alimentação saudável e de qualidade para os estudantes. Assim, o mais importante, né? De acordo com o que eles estão acostumados a comer. A nossa repórter Ana Cláudia Costa foi saber como é isso. Ela está na linha com o professor Corotouí Tafarel, que dá aula na escola da aldeia. E aí, Ana, quais são as novidades? Oi, Cadu. Oi. Bom, o professor Corotouí estava aqui me contando que a tribo dele se organizou e hoje são os próprios índios que produzem e fornecem os alimentos para fazer a merenda. Legal, hein? Então, professor, como é que tudo isso começou? Bom, com o primeiro repasse a gente comprou a comida da cidade, bolacha, macarrão, leite, e a gente apresentou aqui. Os alunos não gostaram muito, né? Assim a gente
decidiu que a própria comunidade, que cada pessoa que queira vender para a escola seu produto, já pronto para servir os alunos, e eles começaram a fazer isso. Ok, professor, e como é que isso acontece na prática? Bom, a gente recebe a verba na conta da escola, e cada pessoa que vende seu produto, ele recebe seu dinheiro. Legal, hein? Assim a escola oferece uma comida que agrada os alunos e ao mesmo tempo gera renda aí para a comunidade. Mas agora eu foi curioso para saber o que tem no cardápio da escola. Quais são os pratos que vocês servem aí? A gente tem mais frequente assim, peixe assado com biju ou com farinha, acompanhado com sal, pimenta, e aí vem o suco de mel, e se não tiver suco de mel, vem mingau tradicional, mingau de beiju, mingau de abóbora e outros mingau, que não estou lembrado os nomes na língua portuguesa. E os alunos também podem dar pitaco sobre a merenda, dizer o que gostam, o que não gostam? É discutido assim cada bimestre. Inclusive, a gente tem representante de aluno de cada série. Tem representante dos professores, tem representante da comunidade. Que bom saber que realmente todo mundo participa. Professor, olha, obrigada por falar com a gente e até a próxima. Até mais. Qualquer coisa, se precisar. Ok, um abraço pro senhor e pra toda a tribo do Ziquipeng. Para vocês também um abraço, um bom trabalho. Tchau, pessoal. Tchau. Ana. Gostou de conhecer a experiência dos índios Ziquipeng? Pois esse é apenas um entre os vários exemplos de bom uso dos recursos públicos da merenda nas escolas indígenas. Outras tribos também organizam para oferecer uma merenda que valorize as receitas tradicionais. E o Ministério da Educação publicou uma cartilha com essas histórias. Na publicação tem também o passo a passo de como as escolas podem fazer a compra da merenda. E até julho deste ano, todas as escolas indígenas vão receber a cartilha. E se você quiser mais informações sobre a merenda escolar indígena, ligue para a Coordenação de Educação Indígena do MEC. Anota aí o telefone, gente, 61, que é o código de área de Brasília, 2104-6064. Mais uma vez, 61 2104 6064. Alô, musical. Vamos convidar você a viajar conosco para Mato Grosso. A música que nós vamos ouvir agora é de um dos cantadores do Pantanal. O nome dele é Milton Pereira Pinho, mais conhecido como Guapo. Além de cantar as belezas da cultura mato-grossense, Guapo resgata nas suas composições e interpretações o rasqueado cuiabano, uma mistura de ritmos paraguaios e mato-grossenses. Meu rancho é de chão batido, coberto de acuri, parede toda de barro, com carinho eu construí. Esteios de sucupira que no cerrado eu colhi. Ali eu vivo feliz com Maria e os guris. Fica perto da barranca do lindo rio Cuiabá, onde tem lindas palmeiras, garça branca e sabiá. Fica perto da barranca do lindo rio Cuiabá, onde eu canto daranquã, anuncio despertar. Tenho um viola de coxo e um violão celesteiro. Quando vem noite de lua, eu saio lá pro terreiro. Sempre tem alguns amigos que vêm pra me visitar. Tem também cachaça boa e nunca falta o guaraná. Entre uma trova e outra, um rasgado e um chamamé, nasce uma toada nova como a flor no amanhecer. Bem
pertinho da barranca do lindo rio Cuiabá, onde a vida embroma o tempo no cantar do sabiá. Bem pertinho da barranca do lindo rio Cuiabá, onde a vida embroma o tempo no cantar do sabiá. Ouvimos a música Riacho de Chão Batido com Milton Pereira Pinho, o Guapo. A composição é dele e de J. Diniz. Hora da leitura. Hora da leitura. A dica de leitura de hoje vem das Minas Gerais, uai. É da professora e coordenadora do projeto de leitura Ler para Ser, Yáscara Ribeiro. Vamos ouvir? Meu nome é Yáscara Ribeiro Garcia, sou professora da Escola Municipal Mestre Ataíde, em Belo Horizonte, tenho 46 anos. E a minha dica de leitura para o Brasil é O Olho de Vidro do Meu Avô, de Bartolomeu Campos de Queiroz. Primeiro, porque eu me vejo naquele livro. Conheci as histórias que ele conta, a cidade, e tenho uma paixão enorme pelaquela região. Você leia e venha viajar conosco em Minas Gerais. Um beijo grande para você, querido leitor. Mas vou te contar uma coisa. Como essa cabeça de osso é pesada só. Imagina quando esse boi tava cheio de carne, devia estar muito mais pesado ainda. Ó, só o esqueleto já é pesado. Menino, que é isso? Que é isso? Ai, pelo amor de Deus, Calma. tira essa caveira daqui. Isso não é Calma. mimosa, não, Calma, né? menina. Agora que eu tô recuperando assim o meu forco. Não, o chifre é diferente, tá vendo, Sandro? Depois de carregar esse brutelão aqui pra cá, ó, daqui pra... Você já quer que eu leve ele pra fora de novo? Mas, ô Matuto, também assustou, né? Chega com a cabeça, uma ossada de Ontem cabeça de você boi, trouxe de a vaca. mimosa falando aquelas coisas e hoje Pensou que você você tinha- chega com esqueleto? É que o chifre é diferente, mas que ideia é essa agora? Não vai me dizer que você vai pendurar essa cabeça de boi na parede do estúdio. Não, Cadu, que é isso? Ela vai pro museu que nós estamos montando lá na Amaro, a Associação dos Matuto Roceiros. Museu? Essa aqui é a cabeça do boi mais antigo lá da região da Riboleira. Ai, que susto, achei que fosse a mimosa. Não, Tá vendo que o chifre é isso? diferente? Ela é bem maior Olha a que a da cabeça, ó. mimosa. A cabeça da mimosa é a cabecinha mais assim, né? Esse aqui é o boi frondoso, viu? Que era do avô do compadre do Chacoalha, o seu Bernardino. Esse boi faz parte da história, menina. Sei, viu? Verdade. Mas interessante essa ideia de vocês aí, né? Assim, Deixa da eu dar. Amaro, criarem um museu, né? Vamos botar até um sapatinho lá antigo Ó, lá. estão de parabéns. É muito importante conservar a história, a cultura de um lugar. Muito legal. Passar para outras gerações lembranças de outras épocas, né? Quando a gente visita um museu, nós podemos pensar, por exemplo, na evolução das coisas. Imaginem assim, ó, como o ato de escrever já mudou ao longo da história, né? É, bom Desde a exemplo. invenção do papel até a criação, assim, do computador. Olha, É verdade, viu? Sabe que outro dia desse eu estava tentando explicar para os meus filhos o que era uma máquina de escrever? Cadu. Máquina de datilografia. Rapaz, é enrolado de explicar para os meus. Eles não fazem ideia, rapaz. Eles não alcançou essa época, não, Cadu? Não fiquei nada. Eu vou até procurar. Tem uma do meu pai guardada em algum canto lá. Vou ver se eu acho pra mostrar pra eles. Você Eles já não estavam pensou... entendendo. Ô, Cadu, Oi. você já pensou como é que era a vida dos nossos antepassados? E se um homem pré-histórico viesse nos visitar, hein? Rapaz, já pensou o Nossa susto? senhora! Menino. Com certeza ele iria estranhar os prédios da cidade, essa ponte, né? e o Museu da Amaro, hein? O que vai ter além dessa cabeça desse boi aí? Bom, Sandrinha, é o seguinte, o nosso museu vai ser surtido, viu? É mesmo, é? Tem uns rádios bem antigos, viu? Olha que legal. Que a matutada usava antigamente, viu? Pra ouvir os modão, viu? Sei. E tem também umas carroças de 1800 de antigamente, viu? Que é pra mostrar a evolução dos transportes, né, Gador? Legal, hein? E a criançada lá da escola da Riboleira já está pronta pra ir visitar o nosso museu, viu? Olha, eu aposto que eles vão adorar. Porque museu, né, é um lugar legal de descobertas. Gostei de verdade. ver, hein, Matuto? E qual foi o primeiro museu brasileiro, hein? Como é que é?
Qual foi o primeiro museu brasileiro? Foi o Museu Nacional, criado em 1818. Eu gosto. Muito bem. O meu negócio é assim, perguntou, é papum. É comigo ou eu deixo de ir. Foi o Museu Nacional, criado em 1818 por Dom João VI, que era o rei de Portugal. Sabe onde é que ele fica? Adivinha? Aonde? No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Olha, tá aí uma bela dica pra você, professora, professor, pra uma boa aula de história que a meninada não vai esquecer nunca. É verdade. Ó, leva os alunos pra visitar um museu na sua cidade, viu, ou região. Ou se não tiver, que tal criar um? Pronto, de jeitinho. Ó, faz um na própria escola. Junta o material antigo aí, por exemplo, numa sala organizando tudo, né? Vai dar de ajeitar. Que legal isso, hein? Livro, fotos antigas, né? Ai, peça pros alunos ajudarem, hein? A meninada pode pedir pros pais, pros avós, coisas assim antigas pra ficarem expostas no museu, como rádios, bicicletas, aparelhos de som usados assim também, bem legal. Cabeça de boi. Mas só tá bom, né? Chega de cabeça de boi. Não precisa exagerar, né, Matu? Vai virar um museu só de cabeça de boi? Ou vocês implicaram mesmo com o Frondoso, hein, senhor? Menino. Eu vou levar logo essa cabeça lá pro Museu da Amaro. Lá vai dar de ajeitar. Tchau pra vocês, gente! Tchau, Matuto Esqueletão. O bichinho pesado. Eu acho que ele era gordo demais. Você não quer ficar com ele, não, Gador? Não, obrigado. Nem sonhando. Vá. Pessoal, daqui a pouco tem História no Escola Brasil. Depois do intervalo, a gente volta já. Escola Brasil. Um programa em parceria com a Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal. Todos os anos, milhares de crianças e adolescentes brasileiros sofrem algum tipo de violência sexual. Combater esse crime é tarefa urgente, que depende de toda a sociedade. Levante sua voz. Alô, amigos, aqui quem fala é Daniela Mercury. Todos nós temos um papel importante nessa luta contra a exploração e o abuso sexual. Ajude a proteger nossas crianças e adolescentes. Ligue para o número 100. Você não precisa se identificar. Abuso sexual contra crianças e adolescentes. ANDI e UNICEF. Tá na hora de você também fazer a sua parte. Hoje é dia de contar história e você vai ouvir uma muito especial, escrita por uma ouvinte, a Maíris do Vale Pessoa. A Maíris tem 15 anos e mora no município de Trairão, no estado do Pará. O título da história é A Árvore Enfeitiçada. A adaptação para o rádio foi feita pelo jornalista Caio Darcanchi. Vamos ouvir? Era uma vez. Essa história se passou há muitos anos num lugar cheio de mistérios. Aquela manhã estava chuvosa e triste. Aliás, os dias por lá eram sempre chuvosos. Ali vivia Mariceia, uma menina de 17 anos. Triste como os dias, a menina não parava de chorar. Um dia Mariceia decidiu enfrentar aquele mundo de água que caía do céu e foi caminhar no campo alagado. Suas lágrimas, misturadas à chuva, escorriam para a terra já ensopada. Sem perceber, Mariceia esbarrou numa estranha árvore. Ei, chegue mais perto. Mariceia mal podia acreditar. Uma árvore que, além de falar, tinha máscaras penduradas nos galhos. Você está falando comigo? Sim. O que quer? Suas frutas são tão estranhas. A senhora não é como as outras árvores. A velha árvore sabia que era diferente de todas as espécies da natureza e decidiu revelar o maior segredo da vida dela. O que eu vou contar agora, você deve guardar só pra você. É que eu fui enfeitiçada por uma bruxa muito, muito má. Foi numa manhã de sol, como há tempos não se vê por aqui.
Então, ela apareceu como um trovão. Ora, vejam só quem eu encontrei por aqui! É a chance que tenho de destruir esse reinado medíocre e transformar tudo num lugar horroroso, escuro, cheio de tristeza! Deixe-me pensar no que vou transformá-la. Ah, já sei! A partir de hoje a senhora será uma árvore muito feia e, em vez de frutos, carregará máscaras horrendas nos seus galhos. Ah não, dona Árvore, mas deve haver um jeito de quebrar esse feitiço. Eu preciso ajudá-la. Não sei se você pode me ajudar, mas sei quem pode. Tem um macaco muito grande que mora no alto daquelas montanhas. Ele faz a guarda de um castelo encantado, onde eu já estive antes. Mas os campos estão alagados. Como vou atravessar toda essa enchente para chegar até lá? Não sei ao certo, mas algo me diz que se você esquecer sua tristeza e parar de chorar, a enchente diminuirá. Maricéia voltou para casa e jurou que a partir daquele dia não iria derramar mais uma gota de lágrima. Pela primeira vez, dormiu sem chorar. E a chuva que não parava de cair há muitos anos, parou. Tenho que partir para as montanhas e quebrar o feitiço daquela árvore. Não sei como vou fazer isso, mas sei que vou conseguir. E lá se foi Maricéia. No caminho ainda havia muita água. Eram rios formados pela enchente, 7 deles, um depois do outro. Maricéia não sabia nadar. Mesmo assim, colocou os pés no primeiro rio e decidiu ir em frente. Seja o que Deus quiser. O ato de coragem daquela menina afastou todas as nuvens carregadas que ainda pairavam sob o céu. Foi a primeira vez que Maricéia viu a luz do sol. A menina atravessou o rio sem tirar os olhos daquele céu azul brilhante e chegou ao outro lado sem perceber que o rio havia desaparecido. No lugar dos rios agora existia um imenso pomar. Maricéia, sem entender, seguiu em frente. Foi direto para as montanhas. Lá em cima, depois de muita caminhada, encontrou o tal macaco indicado pela árvore. Lá embaixo tem uma árvore enfeitiçada. Você precisa me ajudar a quebrar o feitiço. Ela disse que... Eu sei. Você não precisa fazer mais nada. Sua coragem de enfrentar todos os perigos para chegar até aqui libertou a velha árvore do feitiço. Ali está ela, veja. Em vez de uma árvore, Maricéia avistou uma bela rainha. Obrigada, menina. Você libertou a mim e ao meu filho do terrível feitiço daquela bruxa. Mas quem é o seu filho? É ele! Com quem você estava falando? O grande macaco havia se transformado num príncipe. Meu Deus! Há muito tempo eu esperava por você. E foi assim que a menina triste se transformou numa princesa. Era uma vez. Bacana essa história, hein? Parabéns, Maíris. Quem tiver uma história e quiser mandar como a Maíris, é só escrever pro Escola Brasil. Escola Brasil. Um programa em parceria com a Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal. Os direitos de crianças e adolescentes indígenas estão ameaçados. Direitos iguais aos dos outros jovens brasileiros. A criança e o adolescente indígena têm o direito de acesso à educação, inclusive na sua língua nativa. Devem ter suas tradições e diferenças culturais respeitadas. Têm direito a serviços de saúde adequados e acesso à água tratada. E devem ser protegidos de qualquer forma de violência e discriminação. Para todos os jovens, índios ou não,
Vale o que está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente. Rádio pela Infância. Um projeto ANDI e Unicef. Escreveu e enviou, sua carta já chegou. Oi, já chegou sua carta, Jeanson Barbosa Santos, de Humaitá, no estado do Amazonas. Olá, pessoal da Escola Brasil, é com muito prazer que escrevo para vocês, Cadu e Sandra. Meu nome é Jeanson, estou fazendo a 2ª série e eu estudo na Escola Vale do Sol, na comunidade São Sebastião, na linha Garpim, na Transamazônica, no quilômetro 188, próximo ao município Santo Antônio do Matupi, no quilômetro 180. Deu direitinho as coordenadas. Pois aqui, é, Cadu. quase GPS essa coisa. Município de Manicore, no estado do Amazonas. Eu escuto o programa através da Rádio Nacional da Amazônia. Legal. Escuto todos os dias o Escola Brasil. Adoro todos vocês. Adoro o programa e todo mundo aqui também de Humaitá, no estado do Amazonas. O Janderson mora na rua Francisco Monteiro Neto, no bairro São Pedro. Então eu vou mandar um beijo bem gostoso para todo mundo aí do bairro São Pedro, em Humaitá, no estado do Amazonas. E aliás, Cadu, que papel é esse na sua mão, hein? Este aqui é o ranking provisório das escolas que estão mandando cartas, que já mandaram cartas para a promoção Tem Esporte na Jogada. É que ainda estão chegando cartas, né? Então é provisório por causa disso. Então isso pode mudar, né? Com certeza pode mudar. Eu vou dizer, por exemplo, aqui, ó, as 4 primeiras cidades e estados. Tá em 4º lugar o estado de Goiás, a cidade de Alto Paraíso de Goiás. Não vou nem dizer o nome da escola para fazer suspense. Alô, Alto Paraíso. No Mato Grosso é a 3ª colocada, a cidade de Comodoro. Em 2º lugar está o estado de Rondônia, com a cidade de Espigão do Oeste. E em 1º, o estado do Pará, com Eldorado dos Carajás. Hoje aprendemos como é importante visitar os museus brasileiros, onde nós podemos conhecer um pouco da história da nossa terra. Ouvimos as dicas do Matuto sobre como você, professor, professora, pode montar um museu na sua escola. E quer mais umas dicas? Discutir o cangaço com liberdade é saber da viola, da violência. Anote aí, se você mora em Pernambuco, por exemplo, descubra o Museu do Cangaço, na cidade de Triunfo, bem no sertão nordestino. Lá você vai saber quem foi Virgulino Ferreira, o Lampião e toda a história do cangaço no Brasil. Agora, se você é de Manaus, no Amazonas, conheça o Museu do Índio. No Pará, você vai saber tudinho sobre o ciclo da borracha, no Museu de Arte de Belém. Em Goiânia, capital de Goiás, tem o Memorial do Cerrado, com a história dos povos indígenas, dos quilombos, das fazendas do Centro-Oeste. Professor, professora, procure saber se na sua cidade tem algum museu e leve os seus alunos para conhecer. Se não tiver, que tal criar um? Pense nisso, hein? E fique ligado, porque na próxima semana começa a série sobre o jovem rural. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até segunda. Não tem cura. Saracura do Brejo na novena. Escola Brasil. Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço. Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola